YouTubers, vou comentar com vocês sobre o contrato de namoro. É uma modalidade jurídica que, embora não esteja prevista expressamente na legislação civil, no Código Civil ou leis ordinárias, que são as leis comuns da nossa vida civil, o contrato de namoro é perfeitamente válido. Embora o contrato de namoro não tenha previsão legal expressa, mas ele está embasado no artigo 425 do Código Civil, que diz que todo negócio jurídico celebrado entre as partes, atípicos ou atípicos, que tenha licitude, ou seja, que seja lícito, que seu objeto seja lícito, autorizado por lei, ele tem validade jurídica. Então, o embasamento, o enquadramento do contrato de namoro, ele está basicamente acobertado por esse artigo do Código Civil. Pois bem, o contrato de namoro, ele difere do contrato de união estável. São coisas distintas, embora a linha seja bem tênue, mas são distintos. O que diferencia basicamente o contrato de namoro da união estável? O contrato de namoro, ele basicamente ele visa a proteção patrimonial dos bens das partes, ou seja, ele protege o seu patrimônio. É um contrato eminentemente, destacadamente de proteção de bens, de proteção patrimonial. Ao passo que a união estável, a escritura pública de união estável ou o contrato de união estável, ele visa basicamente, a finalidade dele é a constituição de família. A união estável ele tem por fim a constituição de família. E o contrato de namoro, a proteção dos bens, a proteção patrimonial. A união estável existe uma lei que a define, que é a Lei 9.278 de 1998, que ela inclusive determina que não existe a necessidade das partes viverem sobre o mesmo teto e terem um prazo mínimo de convivência. Ela tem os requisitos para que se defina o que é uma união estável. Os requisitos da união estável para que se configure uma união estável entre as partes é que ela seja contínua, pública, duradoura e com o objetivo de constituir família. Esses são os requisitos da união estável. Havendo esses requisitos, havendo a reciprocidade das partes, aquela convivência de família, de sustento, de manutenção de casa, já está configurada a união estável. E mesmo que as partes queiram fazer um contrato de namoro para disfarçar, para burlar a união estável, esse documento, se uma das partes, ao rompimento dessa relação, for à justiça, esse documento será invalidado. A justiça invalidará esse documento porque já estava configurado a união estável. O contrato de namoro é necessário que ele seja confeccionado como um contrato normal, mas se houver necessidade que seja elaborado em cartório, os próprios cartórios já têm modelo desse contrato de namoro, ele terá um selo do cartório. Se ele for um documento particular, ele será levado ao cartório para que tenha um registro, o reconhecimento das assinaturas das partes e das testemunhas, porque levará um selo do cartório, ele terá aquela formalidade. É necessário que as partes tenham mais de 18 anos, que não sejam coagidas a assinar esse documento, ou seja, estejam de livre e espontânea vontade para confeccionar esse contrato, e que seja o objeto lícito mediante o que esteja constando nas cláusulas. É necessário ressaltar que esse contrato ele acoberta tanto casais heteroafetivos como casais homoafetivos. Ambas as categorias podem confeccionar esse contrato e tornar esse contrato válido. É um contrato que aconselha-se que seja renovado a cada 6 meses, porque ele não é vitalício. As relações de namoro são mutantes, então aconselha-se a cada 6 meses novamente esse casal refazer esse contrato, um novo contrato, para que tenha aquela dinâmica de relacionamento de namoro. Ao passo que, se o casal desejar transformar esse relacionamento amoroso de namoro em uma união estável, basta rescindir esse contrato e fazer um contrato, uma escritura pública de união estável. Então, mais uma vez, ressaltando a diferenciação, a dinâmica entre o contrato de namoro e a união estável. O contrato de namoro visa a proteção patrimonial, os bens das partes. A união estável, a finalidade específica é a constituição de família. Existe um tópico importante nessa parte que é referente à comunhão dos bens das partes. Na união estável existe a comunhão parcial dos bens, ou seja, a partir da escritura pública de união estável, os bens que forem adquiridos pelo casal passam a ser comum, ou seja, numa eventual separação, um divórcio, esses bens são divididos entre ambos.
e os bens anteriores que foram constituídos até aquele momento da assinatura da união estável pertencem a cada um como era antes dessa união estável. No contrato de namoro, não. O que é fixado nas cláusulas do contrato de namoro, ali está estabelecida a proteção patrimonial dos bens de cada um. O que é de cada um permanece com o que é de cada um. Havendo a separação, cada um segue a sua vida com o que tinha antes e com o que adquiriu posteriormente. Não há comunhão desses bens. Na união estável, há a comunhão, inclusive havendo o falecimento de um dos cônjuges na união estável. A parte que sobressaiu, a parte que sobreviveu, ela passa a ser herdeira dos bens adquiridos antes dessa união estável, porque houve a comunhão dos bens. Então, ela também é uma herdeira. Então, basicamente, concluindo, as partes devem confeccionar um contrato de namoro para que se estabeleça a proteção patrimonial de cada um, o fim específico do contrato de namoro, proteção de seus bens, e a união estável é a constituição de família, o fim específico, que também tem repercussão nos bens do casal. Assine o canal, ative o sininho, dê aquele like e um forte abraço.